de oração aqui no programa. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, meus amados irmãos, eu tenho a Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel, Antigo Testamento, né? Livro do profeta Ezequiel, o capítulo 3 e o versículo 17. Eu gosto muito deste texto sagrado, porque aqui Deus fala que colocou Ezequiel por atalaia sobre a casa de Israel. Então isso é uma coisa que a gente não pega com a própria mão, tá? Isso é uma coisa que é Deus quem coloca, é Deus quem escolhe, é Deus quem determina que aquela pessoa seja o atalaia, seja o profeta, seja o enviado, né? Seja a voz profética para uma nação, para uma pessoa, para uma família, para uma cidade, independente, né? Então é uma escolha de Deus e não nossa, né? Então diz assim Ezequiel capítulo 3, versículo 17: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Veja a responsabilidade do atalaia, né? Bom, o pregador aqui, o profeta, ele é comparado a um atalaia. O que é um atalaia, pastor? Talvez alguém se pergunte, o que é um atalaia? O atalaia, na verdade, irmãos, é um sentinela, é um vigia, né? E no período bíblico, esse sentinela, ele ocupava um lugar bem no alto de uma torre. Então, naquela época ali, as cidades elas eram cercadas por muros, muralhas enormes, que serviam como proteção para os habitantes da cidade. E essas muralhas, elas já eram altas, e além da altura da muralha, geralmente havia uma torre que era mais alta ainda, e ali é o local em que ficava o atalaia, o sentinela, o vigia, né? E qual era o papel do sentinela? Era cuidar, vigiar, e quando ele notasse a aproximação de qualquer perigo, qualquer indício de que a cidade estaria para sofrer algum ataque, algum perigo que estivesse se aproximando da cidade, ele tinha que imediatamente dar o aviso. Geralmente o aviso era através de uma trombeta, né, que era tocada, e aquela trombeta ela despertava o exército, os guardadores da cidade que estavam dentro da cidade, e assim eles faziam a defesa da cidade. Se esse atalaia ele dormisse, ou se esse atalaia fosse uma pessoa negligente, ele não fizesse um trabalho, digamos, correto, tá? O que aconteceria com esse atalaia? Ele não iria
perceber a aproximação do perigo. O perigo ia se aproximar, os inimigos iam tomar a cidade, e ele e muitos da cidade seriam mortos, e os que não fossem mortos, com certeza seriam levados como escravos. Então a responsabilidade do atalaia era uma responsabilidade enorme, meus irmãos, né? A vida de todos os habitantes da cidade praticamente estava na mão do atalaia. Ele tinha que ficar atento, vigilante. A qualquer sinal de perigo, ele deveria tocar a trombeta, avisando então aos moradores da cidade para que se preparassem para o ataque. E de forma figurada, Deus usa a figura do atalaia para falar a respeito do profeta, né? Porque o ofício de profeta também é um ofício de muita responsabilidade. Então vejam vocês aqui, meus amados irmãos, que Deus falou assim, ó: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então Deus disse para Ezequiel assim, ó: tudo o que eu quero que você fale, você vai ouvir diretamente da minha boca. Então a fonte de Ezequiel era Deus. O verdadeiro profeta de Deus, irmãos, a fonte de inspiração dele é o Espírito Santo, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, buscando inspiração em tantos nomes, em tantas pessoas, causas, mas o verdadeiro profeta, a fonte de inspiração dele é o Espírito de Deus. Porque, queridos irmãos, existem 3 fontes de profecia. Isso é muito sério, tá? Profecia ou revelação, né? Existem 3 fontes. A primeira e verdadeira é Deus. Deus é o Deus de toda profecia, de toda revelação, o Deus de visão, é o Deus que fala. Existe também o diabo, com falsas profecias e revelações, e existe também as profecias que provêm do coração do homem. Então são 3 fontes de inspiração: Deus, o diabo e o coração do homem. Então vejam vocês que se o homem se deixar levar pelo seu coração, eu me lembro aqui de uma profecia do profeta Natã para Davi. O profeta Natã, ele era uma pessoa que ele amava muito o rei Davi, e um dia Davi falou para Natã que ele tinha vontade de construir uma casa para Deus. E como Natã era muito amigo do rei Davi, o Natã disse: faze tudo que estiver no teu coração, porque Deus é contigo. Só que Deus não queria que Davi construísse casa para ele, pelo fato de Davi ter sido um homem sanguinário. Davi participou de muitas guerras, Davi derramou muito sangue, e Deus não queria que Davi edificasse a casa ao Senhor. Mas quando Davi conversava com Natã e expôs a ele o seu desejo, o Natã imediatamente, de bate pronto, disse: não pode fazer porque Deus é contigo. Só que quando Natã foi orar, Deus falou para Natã: por que você falou aquilo para Davi? Eu não quero casa da mão de Davi, não. Davi é um homem sanguinário, Davi não vai me fazer casa nenhuma. E aí o Natã, ele teve que ter a humildade de chegar lá no Davi e dizer: olha, Davi, o que eu falei para você sobre você construir a casa para Deus, tá? Eu falei que você podia fazer, que Deus era contigo, só que é o seguinte, ó, aquilo ali foi de mim, Deus não falou nada, fui eu que me empolguei, eu que fiquei meio empolgado aí com a tua vontade de fazer uma casa para Deus, eu disse que você fizesse, que Deus era contigo. Porém, Deus falou comigo que Ele não quer casa da tua mão. E aí, Natã teve que ter a humildade para desfazer este erro, para desfazer esse equívoco, onde ele dizia que Deus havia falado, quando Deus não havia falado nada. Então, meus irmãos, quantas pessoas que, às vezes, a fonte de inspiração deles é o próprio coração deles, tá? Às vezes porque gosta muito da pessoa, ou às vezes porque não gosta da pessoa, né? Quando a pessoa gosta muito daquela pessoa que ele vai profetizar, ele pode ser tentado a profetizar coisas boas do desejo do coração dele. E quando é uma pessoa
que o profeta às vezes talvez não simpatiza muito, o profeta é tentado a profetizar coisas do coração dele, coisas ruins, para aquela pessoa que ele não simpatiza muito. Então a pessoa que é usada pelo Espírito do Senhor, por Deus, tem que estar muito atenta, viu, meus irmãos? Você não pode permitir que o teu coração fale mais alto que o Espírito Santo. Você não pode permitir que a tua vontade, seja uma vontade boa ou uma vontade ruim, esteja acima da vontade do Espírito Santo. Quando nós profetizamos, quando nós entregamos revelações segundo o desejo do nosso coração e não segundo a vontade do Espírito Santo, isso significa que aquela profecia ou aquela revelação foi uma profecia ou uma revelação da nossa própria carne, do nosso próprio desejo. Então essa fonte de inspiração é muito ruim e ela tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, né? Eu conheço pessoas que pediu conta do emprego que trabalhava, conheço pessoas que mudou de casa, mudou de cidade, conheço pessoas que mudou de igreja. Hoje é muito comum, né? As pessoas chegam na outra pessoa e dizem: olha, o teu tempo cumpriu aqui na igreja e você tem que ir para outra igreja. Então tem um rodízio aí de irmãos, rodízio de crentes, indo para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Por quê? Porque alguém que vai lá no nome de Deus e diz: olha, você cumpriu o teu tempo aqui, você tem que ir para outro lugar e tal. E às vezes a pessoa muda de igreja, muda de casa, muda de emprego, muda de cidade, faz coisas, irmãos, que Deus não pediu que ele fizesse, mas porque alguém que profetizou segundo o desejo do coração daquela pessoa, né, seduziu a pessoa a tomar uma atitude, uma decisão que não era a vontade de Deus. Então essa fonte de inspiração, o coração do homem, é uma fonte que nós devemos rejeitar em toda e qualquer hipótese. Não podemos falar segundo o nosso coração, mas senão segundo a vontade do Espírito Santo. E tem também a fonte de inspiração, que são os demônios. Por exemplo, os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles não profetizavam nem pelo Espírito do Senhor e nem pelo coração deles. Mas os profetas de Baal, eles profetizavam enganados pelos demônios. Vejam vocês que ali em 1 Reis capítulo 22, quando Acabe foi para a guerra, quem é que profetizou para que Acabe fosse para a guerra? Os profetas de Baal. E a Bíblia diz que quem estava na boca daqueles profetas era um espírito de mentira. Então era um demônio que estava induzindo aqueles profetas falsos para que profetizassem para Acabe ir até a guerra, e lá Acabe morreria atingido por um tiro de flecha. E aí aqueles profetas, possuídos por um espírito de engano, de mentira, um demônio, profetizaram. O Acabe foi para a guerra convicto que sairia de lá vencedor, mas na verdade saiu de lá dentro de um caixão. Então essa fonte também é uma fonte maligna, é uma inspiração diabólica. E a verdadeira fonte, essa provém do Espírito do Senhor, né? É Ele quem revela, é Ele quem nos dá o Espírito de profecia, e é a Ele que nós devemos deixar que nos use, meus amados irmãos, né? Para que o seu nome venha a ser glorificado através da nossa vida. Então fica aqui esse ponto bem importante aos amados irmãos, né? Agora veja bem, Ezequiel 3,18, Deus disse: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisar ele, né, para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Veja o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, se tu vê o ímpio pecar, se você ver o ímpio no erro, no caminho de pecados, e você não falar para ele, porque eu vou mandar você avisar ele, porém se tu não avisar ele, ele vai morrer no pecado, vai perder a salvação, vai para o inferno sim, mas tem um detalhe, profeta: eu vou cobrar o sangue dele das tuas mãos. Então aqui está a grande responsabilidade do pastor, tá? Do presbítero, do dirigente de igreja. Aqui está a grande responsabilidade do homem que Deus levantou para falar a sua palavra. Se você ver
a pessoa no pecado e você não falar, e a pessoa morrer do pecado, ela vai perder a salvação. Mas o sangue daquela pessoa, Deus vai cobrar do profeta. É por isso que Tiago, lá no capítulo 3 da sua carta, ele falou assim, ó: não queiram ser mestres, porque recairá sobre vocês um mais duro juízo. Então, meus irmãos, você que é um dirigente de igreja e que você às vezes não tem aquele compromisso com a doutrina, não tem aquele compromisso com a verdade, você que é um pastor, você que é um evangelista, você que é um presbítero, né? Você que é um profeta levantado por Deus, Deus te levantou para você pregar a verdade. É claro que a verdade ela deve ser pregada com amor, né, irmãos? Tem muita gente aí estúpida, ignorante, que em vez de pregar a verdade, ofende as pessoas. Então, não vem com essa aí de, eu falo na cara, que isso pode falar na cara, mas vê como você fala. Porque tem gente que ele abre a boca, em vez dele juntar, ele espalha. Né? O que tem de gente aí espalhando pessoas nas igrejas, né? Tem igrejas aí que ficam vazias. Por quê? Porque eu estou ali falando a verdade. Para com isso, alguma coisa está errada. Jesus falava a verdade, mas Jesus agregava, reunia pessoas. Pedro falava a verdade, mas as multidões vinham congregar. Paulo falava a verdade, mas as multidões se achegavam a Cristo. Agora, nós falamos a verdade e o povo vai tudo embora? Alguma coisa está errada com a gente, né? Então, pregar a verdade, nós temos esse compromisso, esse dever, essa obrigação. Está na Bíblia, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, tem que ver como é que você está pregando essa verdade aí também, né? Tem que pregar a verdade com amor, com paciência. Sabia que a Bíblia ensina que nós devemos ensinar com paciência aqueles que resistem? Porque tem muita gente que resiste, né? Agora tu imagine, uma pessoa que bebeu a vida toda, aí vem alguém e diz que não é bom beber. A pessoa que fumou cigarro, cachimbo a vida toda, aí vem alguém e diz que não é para fumar. Você acha que é fácil a pessoa entender isso? É difícil, então tem que ter paciência. É uma pessoa que, por exemplo, adora imagens. Meu Deus, ele cresceu num lar onde tinha adoração a imagens. Ele viveu 50, 60 anos adorando imagens. Aí vai tu lá pregar a verdade e diz que a pessoa vai para o inferno e tal. Isso não é o jeito de pregar a verdade, né? Você tem que pregar a verdade, mas com amor, com paciência. E outra coisa, mostrar nas escrituras, tá? Porque é muito vago você chegar para alguém e dizer, olha, tu vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? O que a pessoa está fazendo? Então, por isso, a pessoa que vai falar alguma coisa no nome de Deus tem que ter conhecimento de causa. Então, se você vai falar aí para não fumar, você tem que conhecer na Bíblia algo que justifique o porquê de não fumar. Se você vai falar para alguém não beber, você tem que ter na Bíblia alguma coisa que justifique o porquê não beber. Vai falar sobre imagens, você tem que ter na Bíblia um conhecimento de algo que fale sobre esse tema imagens, né? Vai falar sobre homossexualidade, vai falar sobre inveja, vai falar sobre, enfim, qualquer tema. Você tem que ter uma bagagem bíblica. O problema é que muita gente quer pregar, mas não quer estudar a Bíblia. Esse que é o problema de muitas pessoas, né? Eu falo o que vem na cabeça. Não, meu amigo, você não tem que falar o que vem na cabeça. Você tem que falar aquilo que está na Bíblia. Imagina eu chegar lá no médico com uma dor de estômago e o médico me dá um remédio que vier na cabeça dele. Ele vai ter que me prescrever um remédio para o estômago, sei lá, omeprazol, qualquer coisa que vai me trazer alívio para o problema do estômago. Agora eu vou lá no médico com dor do estômago, o médico me dá um remédio para dor de cabeça, né? Mas foi o que eu senti de lá. Não é sentir. Para isso ele fez uma faculdade, eu não sei se é 5 anos a medicina, eu creio que sim. Para isso ele ficou 5 anos numa faculdade, aprendendo medicina, para que o dia que ele for atender um paciente, ele venha prescrever o medicamento segundo a necessidade daquele paciente, e não segundo aquilo que ele achar na cabeça dele. Aí o que acontece com a gente? Nós nos convertemos, não lemos a Bíblia está empoeirada em casa, não se lê Bíblia, não se participa de estudo bíblico. Aliás, a maioria dos crentes não gosta de estudo bíblico, daí quer evangelizar. Não sabe o que falar. Quando alguém resiste, a pessoa não tem saída, não consegue argumentar nada, aí fica aquela, queima Jesus, cala a boca, Satanás. Quem você vai ganhar desse jeito? Você só vai despertar ódio na pessoa, vai despertar raiva,
vai fazer com que as pessoas digam que não gostam de crente, que não gostam de igreja. Por quê? Porque você tem que ter uma bagagem. Então, você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, né? E pregar com amor, né, irmãos? O profeta Jeremias, ele era um profeta de lágrimas. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta que ele profetizava, mas era um profeta de lágrimas, sabe, meus irmãos? Um homem de Deus que foi assim tremendamente usado nas mãos de Deus, um homem que tinha compaixão das almas, né? Eu estou lembrando aqui do Moisés. O Moisés, quando Deus disse que ia destruir Israel, Moisés, ele tinha um amor naquele povo. Sabe o que ele disse para Deus? Perdoa o povo, mesmo o povo estando errado. Moisés sabia que o povo havia pecado, sim. Moisés sabia que o povo havia pecado, mas Moisés, ele se colocou como intercessor do povo. Moisés disse a Deus: perdoa o povo ou risca o meu nome do teu livro. Veja que ele falou para Deus: ou o Senhor perdoa o povo, ou o Senhor então risque o meu nome do teu livro. E aí Deus disse que não poderia riscar o nome dele do livro, pois ele não havia pecado. E aí a intercessão de Moisés a Deus pelo povo surtiu efeito. O profeta Jeremias, irmãos, ele profetizava em lágrimas. Você que lê o livro do profeta Jeremias, você deve ter se deparado com passagens tremendas aqui no livro do profeta Jeremias. Você quer ver uma passagem bíblica aqui, ó? Vou abrir a Bíblia aqui, você quer ver, ó? Olha que coisa linda, ó. Jeremias 9, versículo 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Você prestou atenção? Então era um profeta cheio de compaixão, era um profeta cheio de misericórdia, era um profeta que estava ali intercedendo pelo povo, meus irmãos. É isso que está precisando nos púlpitos das igrejas, não profetas e pregadores que concordem com o pecado do povo, não, isso não, mas homens que tenham compaixão, homens que tenham misericórdia, homens que sintam a dor do seu próximo, que estejam ali como verdadeiros intercessores das almas que ali comparecem para ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, busquemos a Deus, porque o tempo do fim se aproxima e brevemente Jesus Cristo voltará, e cabe a nós a responsabilidade de avisar as pessoas, porque se as pessoas não forem avisadas e morrerem nos seus pecados, Deus vai requerer da nossa mão. Mas se avisarmos as pessoas, elas não se arrependerem, né? Aí ela vai morrer do pecado, mas a nossa mão vai estar limpa. Agora, se avisarmos o ímpio do seu pecado, ele se converter, nós livramos a alma dele da morte. Quantas almas estão sendo livres da morte? Por quê? Porque homens e mulheres de Deus têm avisado sobre o perigo, sobre a salvação, e muitas pessoas estão vindo para o Evangelho graças à boca de homens e mulheres que Deus tem usado neste tempo. Que Deus abençoe a você. Nós vamos a mais um bonito hino nesta tarde, e daqui a pouquinho eu volto com os amados. Às vezes meu coração chora, vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava,
o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo.